Oi, oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Marcelo e durante esse semestre nós estaremos trabalhando juntos a disciplina de farmacognosia. A nossa aula hoje ela vai ser dividida em duas partes. Essa primeira parte eu vou fazer uma breve apresentação do plano de ensino da disciplina e logo após a gente já vai iniciar com o nosso conteúdo propriamente dito, tá ok? Bom, pessoal, meu nome é Marcelo. Só para fazer uma breve apresentação em relação à minha formação, né? Eu sou biólogo e farmacêutico com habilitação em análises clínicas. Na época da minha graduação em farmácia, não havia formação generalista, né? Você tinha a graduação para ser bacharel em farmácia e aí depois você optava por fazer ou não habilitação em análises clínicas, indústria ou alimentos, né? Eu tenho uma especialização em didática e metodologia do ensino superior, outra em farmacoterapia e interações medicamentosas, e o meu mestrado é em ciências ambientais, na linha de pesquisa tecnologia e meio ambiente, em que eu trabalhei com estudo farmacognóstico, fitoquímica, bioprospecção química de vegetais do cerrado, que inclusive está muito relacionado à disciplina com a qual nós iremos trabalhar esse semestre, que é a farmacognosia. Por curiosidade mesmo, ou como estudantes do curso de farmácia, esses períodos iniciais, quando se fala em farmacognosia, vocês acham que a gente vai estar estudando o que nessa disciplina? Alguém tem alguma ideia? Gostaria de se manifestar? Quando a gente fala a respeito de farmacognosia, o que vocês acham que vai ser o nosso objeto de estudo nessa disciplina, basicamente, né? Eu acredito muito que seria o estudo dos medicamentos feitos à base de plantas, seria, talvez, não sei. Estudo de medicamentos que utilizam matéria-prima vegetal, né? O que mais? Todos concordam? Quem cala consente, né? Então todo mundo acredita que seja isso? O estudo de medicamentos advindos de matéria-prima vegetal, ou seja, de plantas. Não deixa de estar errado, tá? O que acontece, pessoal? Na verdade, o termo farmacognosia surgiu desde o século XIX, em 1811, tá? E de acordo com aquela origem grega e latina, dos radicais gregos e latinos, farmacognosia significa o quê? Gnosia vem de gnosis, que significa conhecimento. E fármaco sobre fármacos, né? Ou seja, drogas dotadas de atividade terapêutica. Que droga é qualquer substância capaz de se ligar a um receptor e modificar a função fisiológica. Quando essa alteração na função fisiológica ocorre para o lado benéfico e com ação terapêutica, a gente tem um fármaco, tá? Droga é um termo mais abrangente, ela não necessariamente tem efeitos benéficos e terapêuticos, tá? Então, lá no início dos primórdios do desenvolvimento, né, da farmácia, todo o conhecimento a respeito de fármacos era objeto de estudo da farmacognosia. Só que aí houve o desenvolvimento, né, a pesquisa relacionada a fármacos e começou-se a tornar muito abrangente deixar a farmacognosia como sendo a única área que estudasse fármacos. Aí criou-se a farmacologia veio depois da farmacognosia, para ficar com o mecanismo de ação de medicamentos. E aí, os medicamentos sintetizados e produzidos em laboratório saíram da área de estudo da farmacognosia e foram para a química farmacêutica. Então, a farmacognosia, anteriormente, ela lidava com todo e qualquer conhecimento relacionado a fármacos. Só que com o Professor, tempo... Oi? tem alguns alunos pedindo para entrar e eu vou ter que sair e entrar de novo, que meu computador está dando pau aqui, tá? Tá ok, sem problema. A farmacognosia, então, lidava com todo e qualquer conhecimento relacionado a fármacos, mas aí com o desenvolvimento das pesquisas relacionadas à área da farmácia,
o mecanismo de ação de medicamentos passou a ser objeto de estudo da farmacologia e os medicamentos sintéticos produzidos em laboratório passaram a ser trabalhados na química farmacêutica. Aí, atualmente, com o que é que a farmacognosia trabalha? A farmacognosia trabalha com fármacos, com moléculas, com potencial terapêutico e propriedades farmacológicas advindas de produtos naturais, tá? Não é só plantas. A gente associa muito a farmacognosia a plantas, porque a maior parte dos organismos, né, ou a maior parte de moléculas advindas de produtos naturais, elas são obtidas do metabolismo vegetal. De verdade, os vegetais são os maiores fornecedores de protótipos para a obtenção de princípios ativos com propriedades terapêuticas, né? Nós vamos falar disso ao longo do semestre, mas basicamente as plantas são seres sésseis, vivem fixas e presas a um substrato, de modo que elas sobrevivem a condições ambientais adversas, falta de água, escassez de nutrientes, luz solar muito intensa, predação por herbívoros, sintetizando substâncias. As substâncias sintetizadas pelas plantas, elas têm uma diversidade, uma variedade infinita. É como se cada organismo, um autor diz, cada organismo de uma planta é como se tivesse ali dentro uma galáxia, tá? Porque não há criatividade humana que permitisse sintetizar essa variedade tão grande de substâncias em laboratório como acontece no organismo de um vegetal, tá ok? Então, pessoal, atualmente a farmacognosia lida com a pesquisa e busca de substâncias, de moléculas com potencial terapêutico, com propriedades farmacológicas advindas de produtos naturais. Então, pode ser de animais, pode ser de micro-organismos, tá? Fungos, mas as principais são advindas de planta. Por isso que a farmacognosia trabalha muito com medicamentos, né? A partir de matéria-prima vegetal, tá? Agora, existe uma outra disciplina que vocês terão ela mais para frente, aí essa sim, só trabalhará com medicamentos advindos de matéria-prima vegetal, que é a fitoterapia. Então, na verdade, a farmacognosia, ela busca, né, moléculas com potencial terapêutico, com propriedades farmacológicas, com atividades biológicas comprovadas no tratamento de alguma enfermidade ou de alguma doença, né? Mas o desenvolvimento da etapa farmacêutica daquela molécula, proporcionando a ela uma via de administração, estabilidade numa forma farmacêutica apropriada, seja na forma de uma cápsula, de um comprimido, ou então de um xarope, de uma suspensão, aí isso é objeto de estudo da fitoterapia. A fitoterapia ela já está diretamente relacionada aos processos de desenvolvimento do medicamento fitoterápico propriamente dito. Então, a farmacognosia, ela pesquisa, ela busca, ela elucida, ela isola, ela testa substâncias advindas de produtos naturais, principalmente plantas, que possuam propriedades farmacológicas, que tenham um potencial terapêutico, tá? Agora, depois que houve essa comprovação, os processos relacionados ao desenvolvimento, registro, controle de qualidade do medicamento fitoterápico propriamente dito, com a desenvolvimento da etapa farmacêutica, né? Seja na forma de uma cápsula, de um comprimido, os ensaios clínicos, né, desse medicamento para que ele possa ser registrado ou então notificado, isso é objeto de estudo da fitoterapia, que é uma disciplina que vocês terão em semestres posteriores, ok? Bom, pessoal, eu vou fazer uma projeção do AVA, do ambiente virtual de aprendizagem de vocês, e lá vocês irão verificar que a disciplina, né, o modelo acadêmico preconizado pela instituição, divide, ementa o conteúdo da disciplina em 4 unidades, tá?
Na primeira unidade, a gente tem uma introdução à farmacognosia. Na segunda, a gente trabalha com a citologia e a morfologia vegetal. Essas duas unidades é o conteúdo a ser cobrado para a primeira avaliação oficial, que ocorre ali em meados de abril. E no segundo bimestre, nós temos a terceira e a quarta unidade, que aí isso só vai vir a ser cobrado na segunda avaliação oficial, que acontece em junho, tá? Fisiologia vegetal e metabolismo básico com a fitoquímica é a terceira unidade, e a quarta unidade a gente encerra com matérias-primas vegetais, tá? Na primeira unidade, que inclusive nós vamos dar início, né, a ela hoje, a gente vai trabalhar com o histórico da utilização de plantas na terapêutica, a importância da farmacognosia para a área da farmácia e algumas definições de alguns conceitos técnicos farmacognósticos, tá? O que é uma planta medicinal, o que é uma droga vegetal, o que é um extrato, o que é uma matéria-prima vegetal, o que é um fitofármaco, o que é um insumo ativo vegetal. A gente tem que ter essas definições muito bem conceituadas para trabalhar a disciplina, né? Na segunda unidade, a gente trabalha com a citologia e a morfologia vegetal. Na verdade, essa unidade 2, anteriormente, né, principalmente antes dessa formação generalista, em que depois que se teve essa grade do farmacêutico generalista, a gente teve que condensar muitas disciplinas, né? Mas antes existia, além de farmacognosia e fitoterapia, uma disciplina chamada de farmacobotânica. Hoje, essa farmacobotânica acaba sendo trabalhada dentro da disciplina de farmacognosia. E a nossa farmacobotânica será trabalhada aí nessa unidade 2, tá? O que acontece? Se a maior parte dos protótipos de moléculas que são utilizadas para a produção de medicamentos são advindas de planta, a gente tem que ter um conhecimento a respeito da morfologia, da constituição tecidual e organográfica dos órgãos de uma planta. Então, a citologia e a morfologia vegetal é o estudo das ervas e plantas medicinais por meio da morfologia vegetal. O que a gente estuda na morfologia vegetal? Logia, estudo da forma, a morfologia externa, de raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, e a sua anatomia interna, os órgãos que fazem parte da constituição os tecidos que fazem parte da constituição daquele órgão vegetal em questão, tá? Por que o farmacêutico tem que saber isso? Porque nas monografias de drogas vegetais, inclusive da farmacopeia, no formulário de fitoterápicos, né, nós temos lá a parte da morfologia externa, a classificação desses órgãos e até mesmo da anatomia interna dos tecidos do órgão de interesse terapêutico daquela planta. Então, lá na descrição vem o farmacógeno, é um conceito que a gente vai ver hoje, quer dizer, o órgão de interesse terapêutico é farmacógeno, né? Farmacógeno da espécie tal é constituído por frutos do tipo aquênio. O farmacógeno de tal outra espécie é constituído por rizomas. E aí nós precisamos saber, o rizoma é um caule, é uma raiz? Que tipo de caule é? Os frutos do tipo aquênio são frutos carnosos ou frutos secos? Então, por isso que farmacêutico precisa estudar morfologia vegetal. E é isso que a gente trabalha na nossa segunda unidade, tá? Se trabalha muito com a realização de cortes anatômicos para a confecção de lâminas temporárias e o estudo e análise tecidual dos órgãos dos quais nós fizemos corte, e inclusive as nossas aulas práticas do primeiro bimestre vão estar inteiramente relacionadas à confecção dessas lâminas e análise dos tecidos do órgão vegetal em questão, tá? Com essa unidade 2, a gente encerra o conteúdo da primeira avaliação oficial. Aí faz ela em abril, depois retorna com a fisiologia vegetal. É só uma aulazinha a respeito disso. O curso de biologia tem uma disciplina que chama fisiologia vegetal. É um semestre só para estudar isso. Nós vamos ter apenas uma noção. Estudo dos mecanismos que regem o funcionamento de um organismo vegetal. Isso aqui é a fisiologia. Como é que a planta absorve a água e minerais do solo, como que ela é capaz de produzir o seu próprio alimento pelo processo da fotossíntese, os processos energéticos e metabólicos que ocorrem ali e que, inclusive, são os responsáveis pela síntese das substâncias que a gente pode explorar com potencial terapêutico, né?
Nós não temos no medicamento fitoterápico, nós não temos no estudo de atividade biológica de determinada planta fragmentos e partes do caule, da raiz, da folha, da flor. A gente sempre trabalha com extrato, tá? O extrato, ele é o produto de remoção de substâncias a partir da sua matéria-prima vegetal. Quais são os tipos de extratos que nós temos? De que forma a gente pode produzir esses extratos? O critério que eu utilizo para a produção de determinado tipo de extrato quando eu quero estudar uma determinada espécie? Isso tudo a gente vai ver nessa parte da fitoquímica, que é a terceira unidade da nossa disciplina. Oi, André. Não está aparecendo na tela aqui não, professor. Não está projetado a tela para você? Não. Para os demais, pessoal. Está sendo projetado um slide para vocês ou não? É só para o André que não aparece? Para mim também não, professor. Não aparece? Para alguém? Por exemplo, agora eu projetei um slide. Esse slide está projetado? Ó. Não, tá aparecendo não. Para mim tá. Para mim tá também. Para mim também. Está. Tem alguém que ainda não está projetado? A minha ela tá projetada. Para você, André, apareceu? Não, apareceu não. Tá, vou tentar descompartilhar e projetar de novo. Porque talvez seja alguma coisa no seu computador. Agora apareceu. Professor, Oi? eu acho que o problema é no Teams. Eu tive que entrar e sair várias vezes para conseguir acessar. Agora o áudio sai para você e a projeção do slide também. Agora tá ok para mim, Pedro, aqui. André Ok. também tá ok, saiu. Então, ó, vou compartilhar a tela de novo. Não apareceu para vocês ainda não. Agora tem que aparecer. Não apareceu não. Apareceu. Para o André que ainda não apareceu, né? Se você quiser sair, André, e aí eu te aceito de novo, porque provavelmente deve funcionar, né? Não sei. Pode ser então. Tá bom? Aí, a hora que você retornar, eu faço a sua admissão aqui, tá ok? Beleza. Bom, pessoal, e a última unidade da nossa disciplina, que é a unidade 4, tá? A gente trabalha com as matérias-primas vegetais. Essa unidade é de extrema importância, ela é uma unidade densa, sabe, de muito conteúdo, mas é a mais interessante. Nessa parte da matéria-prima vegetal, aí sim a gente vai lidar com os grupos, os fitoconstituintes, as moléculas presentes em plantas que são dotadas de propriedade terapêutica, tá? Porque, na verdade, pessoal, os organismos vivos, de uma maneira universal, são constituídos por biomoléculas, que são chamados metabólitos primários ou basais, que atendem às exigências fundamentais das células. Desde uma bactéria a ser vivo, desde uma bactéria ao ser humano, passando por algas, protozoários, fungos e as plantas, são constituídas por aminoácido, proteína, enzima, carboidrato, lipídio, ácido nucleico, vitamina. As células não apresentam funcionalidades, reações metabólicas sem essas moléculas. Mas essas substâncias não têm propriedade terapêutica. Elas apenas mantêm a funcionalidade das células, os processos energéticos e metabólicos. A planta, por ser um ser cesso e viver fixa a um substrato, ela sintetiza um outro grupo de substâncias para permitir a ela uma melhor sobrevivência e perpetuação da espécie no ambiente, que não são essenciais à manutenção da vida, uma vez que nós não sintetizamos essas substâncias, mas elas é que têm propriedades farmacológicas ou terapêuticas quando em contato com o organismo animal ou o organismo humano, que são chamados metabólitos secundários ou especiais, tá ok? Não é intencional, a planta não sintetiza essas substâncias pensando que o homem precisa disso para produzir um medicamento, ela produz com alguma funcionalidade para o organismo dela. Por exemplo, ela está sendo muito predada por um herbívoro, ela produz um composto amargo que dá
torna a folha desagradável do ponto de vista do paladar, para proteger ela da predação pelo herbívoro. Está vendo a incidência de luz solar muito intensa? Ela produz pigmentos que a protegem dessa radiação ultravioleta, que é mutagênica, inclusive para a planta, né? Ela está competindo ali com água e nutrientes que estão escassos no solo por uma outra espécie. Ela pode produzir substâncias que impedem o desenvolvimento de uma espécie diferente que não a dela. Ela pode exalar um odor característico para atrair inseto polinizador e facilitar a fecundação do óvulo. Então, é tudo muito bem orquestrado, tudo muito bem harmonioso, mas voltado apenas para o quê? Para a perpetuação e a sobrevivência daquela espécie. Aí, devido à estrutura tridimensional daquela molécula, eventualmente ela pode se ligar a um receptor de uma célula nossa, de um tecido, e modificar a função fisiológica. Mas pode também modificar de maneira maléfica. Tanto é que a gente tem plantas que são tóxicas. Se fosse intencional, a gente não teria planta tóxica. Todas elas apresentariam propriedades o quê? Terapêuticas, tá? Essa ligação da molécula ao receptor para modificar a função fisiológica, o mecanismo de ação do fármaco, vocês não tiveram ainda a disciplina de farmacognosia ou de farmacologia, ou tem uma farmacologia começando nesse terceiro período, como que é? Terceiro não, né? Quarto período que vocês estão. Quarto período Quinto vai fazer período. farmacologia agora. O quinto período também está tendo farmacologia agora. Ok, então é a primeira vez que vocês vão ter um contato com a farmacologia junto com a farmacognosia, né? Então vocês vão ver que o mecanismo de ação dos fármacos basicamente é justificado por ligação a receptores. E as moléculas sintetizadas pelas plantas, elas se ligam a esses receptores igual um fármaco sintético mesmo, tá? Bom, pessoal. André, agora projetou aí para você? Projetou, sim. Às vezes, né, o fato de sair assim melhora mesmo. Bom, eu quero compartilhar aqui com vocês um ambiente virtual. Na verdade, eu achei que eu tinha já acessado, mas é que realmente a internet aqui também está um pouco ruim. Mas é o seguinte, vocês já estão no quarto, né? Aqui nós entramos no quarto, quinto período. O que acontece? Vocês já estão familiarizados lá com o AVA, né? Talvez o caminho para o acesso de vocês não seja o mesmo que o meu, mas a página é muito parecida. Então, lá ao acessar o AVA, tenhamos paciência, né? Então aqui, pessoal, enquanto está carregando a página, quando você acessa o AVA, você tem uma janelinha aqui no canto superior esquerdo, aonde você vai ter a relação das disciplinas que você está matriculado naquele período em questão, né? Então, quando você clicar nessa janelinha aqui do lado esquerdo, que ela vai ter 3 tracinhos, tem que aparecer a disciplina de farmacognosia. Aqui, ó, canto superior esquerdo, essa janelinha com esses 3 tracinhos, clicou, aqui aparece a disciplina de farmacognosia. Olha lá. Ao entrar na disciplina de farmacognosia, vocês vão ver que ela é organizada, o seu conteúdo programático, né, em 4 unidades. Que são essas 4 unidades aqui. O tema, né, de cada uma delas é o que foi projetado aqui no plano de ensino que eu mostrei para vocês. Professor, no meu não está aparecendo nada. Quem está falando, por favor? É o Joshua. Tá travado numa tela branca. Tá só como se estivesse entrando na página ainda. E agora? Ainda continua travado na tela branca. Tá, e se você quiser sair para eu te admitir de novo, provavelmente resolve, tá ok? Tá bom. Bom, pessoal, aqui, ó. As Agora 4 apareceu. Oi?
Agora apareceu. Ah, sim. As 4 unidades, tá? Unidade 1, 2, 3 e unidade 4. Então, essa unidade 1 é essa, introdução à farmacognosia, tá? A 2, citologia e morfologia vegetal. Por que que é que eu estou projetando isso aqui para vocês, pessoal? Porque a nossa disciplina, ela funciona da seguinte forma. Ela tem esse componente de encontro com o professor, todas as quartas-feiras, às 19 horas, mas parte da disciplina, ela é feita num ambiente virtual, online. Você tem que ter um acesso semanal a essa disciplina, né? A sua vida acontece diariamente aqui nesse AVA, né? Isso conta a presença, atividades e todo o material que o professor necessita, ele vai ser postado aqui no AVA. A gente não pode mandar material para e-mail da turma, para um grupo de WhatsApp. Todo o material é postado aqui no AVA. Cada aula, ela é discriminada como sendo uma sessão. Então, por exemplo, a nossa aula hoje é a sessão 1 da unidade 1. Semana que vem, sessão 2 da unidade 2. Ao acessar a sessão, né, você tem aqui a distribuição da aula em pré-aula, aula e pós-aula. Você tem que, obrigatoriamente, acessar a atividade diagnóstica da pré-aula e a atividade de aprendizagem da pós-aula, abrir, você tem 2 tentativas para fazer, é registrada a tentativa em que você tem o maior número de acertos, e essas atividades, além de valerem frequência, registradas pelo sistema, elas também contabilizam uma determinada pontuação que eu vou mostrar para vocês na hora que eu apresentar o sistema de avaliação da nossa disciplina, tá? Além disso, pessoal, você tem um livro didático, né? Ao clicar aqui no livro didático, você consegue ter acesso à versão para impressão. Ao baixar, ao fazer o download, né, do livro, você obtém o PDF. E o livro, para quem já teve curiosidade de abrir, né, é só clicar aqui para você baixar. Ele é dividido. Seção 1 da unidade 1, seção 2 da unidade 1, seção 3 da unidade 1. Cada unidade tem 3 sessões. Aí você já começa, seção 1 da unidade 2, e assim sucessivamente, tá? Então, qual é o compromisso que você deve ter com a disciplina de farmacognosia? Fazer a leitura no livro daquela sessão e daquela unidade referente àquela aula, acessar, né, a sessão daquela aula e realizar semanalmente as atividades diagnóstica na pré-aula e de aprendizagem da pós-aula, e ainda no tópico aula, pessoal, eu vou fazer postagens de material aqui. Hoje é porque a plataforma ainda estava um pouco instável, mas eu assumo o compromisso com vocês. Quem conversar com quem já foi meu aluno, eu não atraso postagem de material. Então, todos esses slides, ou um material que eu considero importante, os roteiros de aula prática, ou até um vídeo relacionado à nossa disciplina, eu semanalmente estarei fazendo a postagem aqui no tópico quê? No tópico aula, tá certo? E aí, esse é o compromisso que vocês precisam fazer em relação ao acompanhamento da nossa disciplina, tá? Não deixem de baixar o livro, realizar essas atividades por sessões e acompanhar a postagem do material relacionado ao conteúdo que vai ser trabalhado naquela aula em questão. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Aqui nós temos a primeira e a segunda unidade, porque cada unidade tem 3 sessões, então essas 3 primeiras é da unidade 1 e essas outras 3 da unidade 2. Esse é o conteúdo a ser cobrado na primeira avaliação oficial, que acontece em abril. A nossa aula de hoje é essa aqui, Introdução, História e Conceitos Gerais em Farmacognosia. Semana que vem a gente vai falar de taxonomia, nomenclatura e de que forma a gente utiliza as informações da classificação biológica de plantas nas monografias da farmacopeia, né? A taxonomia lida com os critérios da classificação biológica e nós temos para as plantas uma nomenclatura científica, na verdade não só para a planta, né? Qualquer ser vivo tem um nome científico e há regras para isso, são nomes latinizados, é um binômio, são sempre 2 nomes, é um nome composto, porque a nomenclatura popular não pode ser utilizada em estudos científicos, porque elas variam muito de um país para o outro e estão, inclusive, sujeitos a regionalizações. Variam em diferentes regiões dentro do mesmo país. Então, você vai falar, por exemplo, só estou dando um exemplo aleatório.
das propriedades anti-inflamatórias da casca da raiz tuberosa da mandioca. Aí você fala mandioca, macaxeira, aipim, eu não posso fazer uso dessa nomenclatura popular. A nomenclatura científica, ela é mundialmente a mesma para aquela determinada espécie em qualquer parte do nosso planeta. E aí a gente vai falar dessas regras, tá? Aloe vera, por exemplo, nome científico da babosa. E toda e qualquer espécie tem o seu nome científico, a gente vai falar disso na aula da semana que vem. A gente encerra a unidade 1 com a confecção de essicatas, que é um ramo da extremidade caulinar de mais ou menos 20 centímetros extraídos da planta, dissecado, né? Ou seja, que passa por um processo de secagem, utilizado como espécie testemunha e depositado em herbário. A gente vai ver a importância desses herbários como estudo científico, que herbário é diferente de viveiro, qual que é a diferença, né, entre elas. E são representantes, então, desidratados no herbário, diferente do viveiro, que a gente tem representantes in natura, né? E ainda nessa aula a gente fala do cultivo de plantas medicinais. Nós obtemos a matéria-prima vegetal ou extraindo ela diretamente da fonte nativa ou cultivando. Mas para cultivar, eu tenho que mimetizar o ambiente natural de ocorrência daquela espécie. Porque eu falei para vocês que os princípios ativos sintetizados pela planta, parte da produção deles é uma resposta ao ambiente em que a planta se encontra. Se você não mimetiza o ambiente natural de ocorrência dela, ela não sintetiza os mesmos princípios ativos ou não os sintetiza na mesma concentração, tá? Então, é de extrema importância que você tenha condições muito semelhantes ao ambiente natural de ocorrência da planta para que você tenha uma matéria-prima de qualidade, tá? A unidade 2, ela trabalha apenas com a morfologia externa e a anatomia interna dos órgãos vegetativos e reprodutivos, raiz, caule e folha, flor, fruto e semente. A constituição tecidual desses órgãos, como que a gente utiliza essa constituição tecidual como critério de diagnose e caracterização de uma determinada espécie. Às vezes, botanicamente, duas espécies diferentes, a olho nu, elas são muito parecidas. Só que só uma delas tem propriedades medicinais. Se você buscar na monografia da droga, o relato, por exemplo, dos tipos de pelos que a gente chama de tricomas que a folha tem, ou a constituição do parênquima clorofiliano daquela folha, que é um outro tipo de tecido que a gente vai estudar, quando você faz esse corte anatômico e leva ao microscópio, você consegue se certificar de qual é a espécie medicinal em questão, sem que ela gere dúvidas ou ambiguidades. Então, é muito importante, tá? A gente trabalha essa parte muito nas nossas aulas práticas e, com isso, a gente encerra o conteúdo da primeira avaliação oficial. Na segunda avaliação oficial, a gente trabalha com os mecanismos que regem o funcionamento do organismo vegetal, que é a fisiologia, e a produção de extratos na fitoquímica, né? Porque para produzir um medicamento fitoterápico, ou testar a atividade biológica, o isolamento de moléculas com propriedades terapêuticas e potencial farmacológico, a gente não usa fragmentos ou partes de caule, de folha, a gente usa um extrato. Como que a gente produz um extrato? Quais são os tipos de extratos? Qual é o tipo mais adequado de extrato relacionado ao estudo que eu quero desenvolver, tá ok? E a gente termina a quarta unidade, que são essas 3 últimas sessões aqui, com os princípios ativos, os fitoquímicos presentes nas plantas que apresentam esse potencial terapêutico e essas propriedades farmacológicas, tá? Eu falei para vocês que aminoácidos, proteínas, enzimas, carboidrato, lipídio, ácido nucleico, a gente tem isso desde uma bactéria, passando por alga, fungo, protozoário, todo e qualquer tipo de animal, vermes, seres humanos e plantas não apresentam processos energéticos e metabólicos em suas células sem essas substâncias, sem essas biomoléculas. Mas elas não têm potencial terapêutico, tá? Enzima, carboidrato, lipídio, ácido nucleico, as vitaminas, isso é apenas para satisfazer as exigências fundamentais das células, para manter a vida. Agora, as plantas sintetizam um outro grupo de substâncias, que são os metabólitos secundários, que esses, sim, são dotados de propriedade terapêutica, que são essas que a gente explora com propriedade farmacológica, tá? Não são essenciais à sobrevivência, tanto é que a gente não sintetiza essas substâncias, entretanto, elas
são capazes de favorecer a sobrevivência e a perpetuação do organismo que o sintetiza, tá? Exemplo dessas substâncias, os polissacarídeos, principalmente goma, mucilagem e pectina. A gente tem os óleos, a gente não estuda óleo fixo em farmacognosia, a gente estuda os óleos essenciais, que são compostos voláteis, que dão um odor característico às plantas que são aromáticas, tá? São constituídos principalmente por substâncias terpênicas e fenilpropanoides. As resinas, que é um exudado obtido de plantas. Os compostos fenólicos são moléculas importantíssimas, dotadas de propriedade terapêutica. Nesse grupo a gente tem 4 principais: flavonoide, tanino, cumarinas e quinonas. Os heterosídeos cardioativos, que aumentam a força de contratilidade do coração, são drogas cardiotônicas, tá? Mas há outros grupos de heterosídeos também. Os heterosídeos é quando você tem o metabólito secundário unido a uma molécula de açúcar. Alcaloides é o grupo mais abrangente, o mais diversificado. Os alcaloides são caracterizados pela presença do átomo de nitrogênio na molécula, numa função amina ou amida. São de caráter básico e geralmente a gente identifica eles com o sufixo ina no seu nome, tá? Então, morfina, codeína, reserpina, atropina, iociamina, tobocurarina, escopolamina, conina, cocaína, nicotina, narceína, são todos alcaloides, tá? Com potencial farmacológico. As metilxantinas são um grupo à parte, conhecido como pseudoalcaloides, que também tem esse caráter básico, representado principalmente pela cafeína, teofilina e teobromina, que são moléculas geralmente estimulantes do sistema nervoso central, potencializadoras da ação analgésica. Está presente no café, no guaraná, na erva mate, no chá verde. E as plantas especiais são aquelas que apresentam propriedades, né, tóxicas, ok? E aí, com isso, a gente finaliza o conteúdo ou a ementa da nossa disciplina. Hoje, a gente vai trabalhar a introdução, história e conceitos gerais em farmacognosia. Os procedimentos de ensino, eu havia dito, né, e projetei aqui para vocês, que a gente necessita de um acompanhamento semanal da disciplina, com a leitura da sessão referente àquela aula e da unidade, né, em específico no livro didático, realização das atividades diagnósticas de aprendizagem e ainda o acompanhamento do material de cada aula postado pelo professor, tá? Na sessão 3 de cada unidade, pessoal, só fazendo um adendo, sessão 3 da unidade 1, sessão 3 da unidade 2, sessão 3 da unidade 3 e sessão 3 da unidade 4, além da atividade diagnóstica e de aprendizagem, vem mais 5 questões como avaliação da unidade, que também deve ser realizada, ok? Bom, pessoal, até segunda ordem, né, nós permaneceremos com as nossas aulas teóricas de maneira remota, aqui pelo aplicativo, pelo Teams, né, e teremos 4 encontros de aulas práticas presenciais lá na faculdade, tá ok? O de vocês é aqui, o turno noturno, ocorrerá no laboratório multifuncional, que fica lá no bloco F, e as datas de aulas práticas são 10 de março, 31 de março, são 2 aulas para a primeira VA, e dia 5 de maio e dia 26 de maio para a segunda VA. Para as aulas práticas, tem que se levar um roteiro impresso. Uma aula antes da aula prática, eu falo em que sessão e de qual unidade eu vou postar para vocês imprimirem. E como são 3 períodos, né, e a gente está aí com a questão dos grupos reduzidos, os protocolos de segurança, vocês vão ser divididos em 2 grupos. E aí, nesse dia, não tem aula teórica aqui pelo Teams. O primeiro grupo faz a aula prática das 19 às 8h15 e o segundo grupo das 8h15 às 21h30. Eu havia separado esses grupos pela letra, por ordem alfabética, né, da inicial do nome, mas hoje eu recebi um comunicado que é a Dayana que vai fazer essa divisão. Então, ela vai passar para vocês quem é o grupo A e o grupo B. Isso aqui vocês não levam em consideração, não. Pode até ser que ela tenha feito a divisão desse jeito aqui, mas foi comunicado que é ela que vai determinar isso, tá? E eu não sabia, e por isso que eu já tinha feito essa divisão com esse critério aqui. Dia 10 de março, né, significa que vai ser sem ser semana que vem. Sem ser semana que vem, na outra semana a gente já tem
aula prática, né? Semana que vem é dia 3 de março, e aí no dia 10 a gente já tem a primeira aula prática, tá? Bom, pessoal, o sistema de avaliação para a nossa disciplina. Essa disciplina de farmacognosia, eu recebi hoje a informação de que ela não é nível 1. É uma disciplina que ela é nível 2, tá ok? Essa é a distribuição de notas mesmo, tá certinho. Bom, pessoal, o que é que acontece? A pontuação para a disciplina, ela fica da seguinte forma. A primeira avaliação oficial vale 1.000 pontos e a segunda, 4.000 pontos. Essas avaliações, elas têm sido aplicadas por um link do Google Forms, que você acessa, fica 24 horas disponível, de acordo com o horário de provas, né, disponibilizado pela coordenação. Essas provas têm questões objetivas e 4 discursivas, né, e a pontuação delas para a primeira VA é 1.000, para a segunda VA, 4.000 pontos. A avaliação de sala de aula são os trabalhos que o professor passa. Cada professor escolhe uma forma de trabalhar isso. Ele pode dar 2 trabalhos valendo 500 pontos para a primeira VA, por exemplo, 3 trabalhos valendo 500 pontos para a segunda VA. No meu caso, eu vou dar um trabalho só, valendo os 1.000 pontos, e na segunda VA um outro trabalho valendo os 1.500 pontos. Como é que vai ser esse trabalho? Será também umas atividades objetivas, que eu vou postar o link no AVA. Posteriormente eu falo para vocês quando eu abrir ele, em qual sessão e qual unidade ele vai estar. É como se fosse a prova mesmo, só que não vai ter questão discursiva. Mas ele não fica aberto só 24 horas, tá? Eu deixo ele 2 semanas, talvez, dependendo do tempo de lançamento da pontuação, até 3 semanas, tá? Para que vocês possam fazer esse trabalho e contabilizar essa pontuação de atividades ou avaliação de sala de aula, né? Lembram daqui no ambiente virtual, né, da atividade diagnóstica, de aprendizagem, da avaliação da unidade. Essas atividades, ao final do semestre, elas somam 1.000 pontos, tá? Isso é contabilizado pelo sistema. Não sou nem eu que faço o lançamento dessa nota, não. Então, essa atividade virtual aqui é essa atividade diagnóstica de aprendizagem, né? As atividades transversais, elas valem para todas as disciplinas. Então, essa pontuação vai para todas as disciplinas que você está matriculado no período, né? E aí, o estudo dirigido da matriz, que é uma disciplina exclusivamente online, ela tem uma pontuação. Cada curso de nivelamento ou curso livre que você faz lá dentro do AVA vai te dar uma outra pontuação, tá certo? De maneira que, pessoal, fazendo o somatório dessas pontuações, o número máximo, a pontuação máxima que você pode atingir é, em média, 12.000 pontos, tá ok? E que, para você ser aprovado, você tem que ter um mínimo de 6.000 pontos. E, não é ou seja, simultaneamente, você tem que ter uma pontuação mínima também de somatório de pontos só em relação à avaliação. Anteriormente, é a primeira vez que essa disciplina farmacognosia vem como nível 2, tá? O santo de vocês é fraco. Sempre foi nível 1, porque o nível 1, a nota mínima é 1.500, né? E esse semestre, não, a farmacognosia veio como nível 2, que significa que, somando as notas das 2 avaliações, mesmo que você tenha aqui 8.000, 10.000 pontos, se você não alcançou os 2.500, você está de exame final, que é a nossa recuperação, né? Então, vamos supor, você tira aqui 500 na primeira avaliação, 1.500 na segunda, deu 2.000 pontos. Não alcançou 2.500. Você está de exame final, tá? Esse DM aqui, pessoal, é desafio nota máxima. Geralmente são as turmas enadistas, e isso aqui ocorre, às vezes, a partir do 5º período, tá? Então, aqui é do 5º período, 6º período para frente, geralmente tem esse desafio nota máxima. Mas isso é a coordenação que passa para vocês, não é o professor que trabalha, tá? Se você alcançar a pontuação mínima em sala em avaliações ou a pontuação mínima geral, você faz um exame final que zera as suas notas de avaliação, valendo 5.000 pontos, e você tem que tirar 2.500 pontos ou mais nesse exame final para você ficar aprovado na disciplina. E aí, somando essa nota do exame final com as outras pontuações, porque o exame final só zera as notas de avaliações, tem que dar 6.000 pontos também. Tá? Aí você está aprovado na disciplina. Do contrário, você fica devendo ela, ok?
A instituição fornece para vocês um livro didático em que você vai acompanhar na ordem o conteúdo que eu vou trabalhar. Mas existem livros relacionados à disciplina? Sim, existem, e é esses que eu vou postar aqui para vocês. Alguns deles disponíveis na biblioteca, inclusive virtual, né? Sim, pessoal, eu não vou ser hipócrita de dizer para vocês que há necessidade de você fazer o acompanhamento dessa disciplina por um livro. Por quê? Vocês têm inúmeras disciplinas, essas aulas para fazer acompanhamento, essas inúmeras atividades no ambiente online, já tem um livro da disciplina e você ainda ter tempo para fazer a leitura, sendo que você tem inúmeras outras disciplinas também, eu acho que assim, é um pouco utopia esperar isso de vocês. Só que aquele aluno que ele tem alta afinidade pela área de produtos naturais, de substâncias advindas, né, de produtos naturais com propriedade terapêutica, que quer seguir a área acadêmica, a área de pesquisa, quer fazer mestrado, doutorado e quer trabalhar com planta, com produtos naturais, aí só o livro e a disciplina realmente não é o suficiente para te dar um embasamento adequado, né, em relação ao entendimento daquela disciplina. Então, o ideal é você ter um livro mesmo na área para se estudar. O que acontece, pessoal? Nós temos a nível de Anápolis, eu não vou nem falar Goiânia ou outras partes, né, do estado ou outras regiões do país. A nível de Anápolis, nós temos um mestrado multiprofissional na Univangélica em Ciências Ambientais, com inúmeros orientadores farmacêuticos que trabalham essa parte da farmacognosia e da fitoquímica. Nós temos na Universidade Estadual de Goiás, né, os Ciências Moleculares e Celulares, em que tem muitos farmacêuticos e químicos que fazem esse programa de mestrado. Tem o Recursos Naturais do Cerrado, que além de mestrado já tem doutorado também aqui na Estadual de Goiás, que trabalha muito e lida com essa questão de bioprospecção de vegetais, principalmente do Cerrado. E tem um programa lá em que a gente tem o maior número de farmacêuticos, que é o CAPS, Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde. E quando você for fazer o processo seletivo para esse mestrado, muitos deles vão necessitar de conteúdos, muitos deles não. Se for o CAPS, com toda certeza, vai ter conteúdo de farmacognosia cobrado na prova, tá? Então, nós temos aqui a farmacognosia do Aloísio Fernandes Costa, farmacognosia e identificação de drogas vegetais do Oliveira e Akizue, além dos fundamentos de farmacobotânica e morfologia vegetal. Então, esses dois livros aqui, eles são mais direcionados para a unidade 2, que é essa aqui, ó, da citologia e da morfologia vegetal. Isso aqui, ó. Então, essas 3 sessões aqui da unidade 2, elas são encontradas naqueles 2 livros, tá certo? No livro de vocês, está lá na unidade 2, condensadas as informações que precisa. Agora, você quer buscar além, é naqueles 2 livros. É um livro inteiro para falar disso aqui, de forma bem detalhada. Por isso que a nossa disciplina é bem densa, é muito conteúdo, tá? Em que você tem a morfologia externa e a anatomia interna, a constituição tecidual dos órgãos vegetais, reprodutivos, flor, fruto, semente, e vegetativos, raiz, caule e folhas, tá? Outras sugestões de bibliografias de livros para o acompanhamento da disciplina. Farmacognosia e Fitoquímica, do Cunha. Esse livro aqui é de 2019, muito provavelmente a biblioteca não tem. Eu acabei de adquirir ele, é um preço bastante acessível, muito interessante, esse Farmacognosia Básica e Aplicada, do José Luiz Rito. Aqui a gente tem essa introdução, essa parte básica da farmacognosia, de cultivo de plantas medicinais, os conceitos técnicos, tá? Os grupos de metabólitos secundários, alcaloide, flavonoide, tanino, mas tem estruturas de 300, em média umas 300 moléculas, né, obtidas a partir do metabolismo vegetal, e de acordo também com a legislação sanitária vigente, o controle de qualidade de fitoterápicos, tá? Agora, pessoal, se não existisse o material institucional, se a faculdade não fornecesse um livro, igual vocês têm lá já postado, né? Qual eu utilizaria como um livro-texto para a disciplina?
Significa que o livro é perfeito e tem todo o conteúdo que eu vou trabalhar? Não, tá? Por quê, pessoal? Porque o professor, durante a graduação, ele não pode se basear num único livro, igual lá no ensino médio, para pegar ele da primeira à última página. Porque, por vezes, livros são traduções de autores estrangeiros, que você tem lá 5 edições para frente, e aqui a tradução é 5 para trás, já tem muito conhecimento atualizado, né? Então, o professor tem que filtrar aquilo que é mais importante, buscar as informações em artigos e mantê-los o mais atualizado possível. Entretanto, inclusive, é uma publicação nacional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque o Sul é muito desenvolvido na área de fitoterapia e farmacognosia. A gente tem esse livro da Cláudia Maria Oliveira Simões, com inúmeros outros colaboradores, Farmacognosia do Produto Natural ao Medicamento. Esse seria o livro-texto da disciplina, tá? Se não fosse fornecido um livro didático para vocês. Eu tenho esse livro em PDF, fantástico, sabe? E se vocês quiserem, os representantes podem me mandar um contato, né, lá no WhatsApp, pedindo esse livro, que eu envio ele para os representantes e aí ele distribui aí no grupo de WhatsApp para vocês, tá? É um livro excelente, ele é até relativamente recente. A edição anterior dele era de 2000, se não me engano, 2014, 2010. A última que saiu foi essa, de 2017, tá certo? Provavelmente a biblioteca só vai ter o de 2010 ou 2014. Que em Anápolis, em todas as faculdades, ainda era esse. O de 2017, eu não sei. Talvez na virtual tenha, mas acredito que ainda não, tá? Mas, como eu disse, se tiver interesse, pede para o representante entrar em contato, que eu mando para ele e ele distribui para vocês. Pessoal, a apresentação do plano de ensino ela é muito importante, porque isso aqui são os nossos combinados para o semestre, né? Com as competências e habilidades a serem adquiridas pela disciplina, a metodologia em que será utilizado os procedimentos de ensino de acordo com o modelo acadêmico, o conteúdo programático a ser trabalhado, o sistema de notas e avaliação da instituição, assim como as bibliografias, né? Antes de darmos início ao conteúdo, alguém tem alguma curiosidade, algum questionamento, alguma dúvida, algum comentário? Essa é a hora. Alguém quer compartilhar a percepção que vocês tiveram a respeito dessa disciplina, se vocês acham que ela vai ser muito interessante ou não, se tinha alguém ansiosamente aguardando por ela, porque gosta dessa área, ou vocês acharam assim, que de acordo com o que foi apresentado no plano de ensino, essa matéria vai ser extremamente cansativa, o professor fala demais, é muito nome diferente. Desabafem. Estou aqui para escutá-los. Se manifestem. Que é isso, minha gente? Eu tô sozinho aqui na... Eu só consigo lembrar, você falando de plantinha, da aula de genética que a gente teve. Aula de genética, Mendel fazendo cruzamento com as ervilhas de cheiro, né? Só isso que veio na minha cabeça. Exatamente. Certo. As ervilhas de cheiro são leguminosas, são plantas cujo fruto é um legume, né? São muito ricas em flavonoides, algumas em isoflavonas, que são utilizadas como repositor hormonal para o climatério, para a menopausa. Tem disso, né? Lá era um outro contexto, era para analisar a transmissão de características hereditárias, né? Mas já é alguma coisa, né? Pelo menos vocês lembram. Então, significa... gente, essa turma... É porque aqui a gente tem terceiro, quarto e quinto? Exato. E aí a turma... 2019... A turma do quarto período, eu trabalhei genética no primeiro período, né? Exatamente, querido. E eu achava que era uma turma que eu ainda não tinha trabalhado. Eu não lembrava dessa disciplina. 2019, segundo semestre. Quinto período, no segundo período, o senhor deu aula de genética, junto com o quarto período, no primeiro período deles. Era enfermagem e farmácia, primeiro e segundo período. É isso mesmo, então. Então, na verdade, quem não trabalhei ainda foi com a turma do terceiro período, né? São eles só que não me conhecem. O Pedro, então, não sei se o Pedro ainda está aqui na sala, o Pedro é que trabalha na farmácia do Carrefour, é isso? Exato, Pedro, Poliana, Fernanda. Só que a Fernanda não está mais, não.
você é o representante de sala, ainda é? Eu e a Gabriele. Mudou porque eu ia sair, não saía e ficou eu e a Gabriele. Certo. Me lembro, sim, de vocês, então. Que bom. Para mim, assim, era uma turma completamente nova. Não que seja ruim uma turma completamente nova, mas eu não lembrava que eu já havia trabalhado com vocês. Mas é isso, então, pessoal. Eu vou, então, parar a gravação para não ficar muito extensa, porque eu não sei os outros professores, pessoal, mas independente se o AVA sobe ou não a gravação da aula, eu acredito que essa funcionalidade ainda não esteja funcionando criteriosamente. Todas as nossas aulas eu posto a gravação. Você pode assistir ela quando você quiser e não tem nenhuma que eu não deixe de postar. Em todos esses semestres aí que a gente trabalhou dessa maneira, eu nunca deixei de postar nenhuma aula, tá? Aí eu vou finalizar, que aí fica uma gravação só para apresentação do plano de ensino, e aí a outra que a gente vai trabalhar agora, já só com a sessão 1 da unidade 1, tá ok? 5 minutinhos, só para eu tomar uma água, são 8:01, 8:06 a gente retorna, e aí a gente dá continuidade com a introdução ao conteúdo. Tudo bem?